Como apresentamos nos vídeos anteriores dessa série, as inspeções judiciais são fundamentais para a garantia dos direitos das pessoas privadas de liberdade e os demais que convivem com o sistema prisional, sejam familiares, visitantes, servidores e servidoras. As inspeções permitem visualizar a real situação dos estabelecimentos penais e, mais que isso, tomar providências para sanar possíveis irregularidades com vistas à retomada de um estado de coisas constitucional. Além de qualificar as inspeções judiciais, a nova metodologia apresentada pelo CNJ orienta magistrados e magistradas diante o recebimento de notícias de tortura, maus-tratos ou óbitos de pessoas privadas de liberdade. A notícia da prática de tortura ou de um óbito ocorrido dentro de um estabelecimento penal pode chegar ao conhecimento da autoridade judicial por diversos meios. É possível que durante uma visita de inspeção, a autoridade se depare com alegações durante uma entrevista ou ao consultar registros, por exemplo. Além disso, tais alegações também podem ser transmitidas por meio de cartas das pessoas privadas de liberdade ou de seus familiares, relatórios de organizações de direitos humanos ou de mecanismos de prevenção à tortura, denúncias anônimas ou denúncias até mesmo dos servidores penais ou pela imprensa. Diante da suposta ocorrência de tortura ou de óbito dentro de um estabelecimento penal, cabe ao juiz atuar de forma ágil e qualificada, visando documentar, detectar e atuar para realizar diligências preliminares de levantamento de informação e de proteção de vítimas e testemunhas. Essas são as chamadas atuações responsivas. Por exemplo, se a autoridade judicial receber a notícia ou alegação de tortura, seja ela individual ou coletiva, a nova metodologia de inspeções propõe uma série de subsídios e procedimentos para averiguar o caso e adotar medidas para proteger, reabilitar e responsabilizar possíveis autores. Ela também apresenta medidas especialmente, mas não só, em casos de mortes suspeitas. Por exemplo, morte por acidente ou lesão, morte violenta, intervenção policial, violência interpessoal entre pessoas privadas de liberdade ou outros, e suicídio. Padrão de mortes por causas pouco explicadas, inesperadas sem suspeita de violência ou naturais. Para cada um desses casos que foram relatados, temos formulários específicos. Nesse sentido, pedimos o envolvimento dos magistrados e magistradas junto aos GMFs para, tão logo tenham o preenchimento desses formulários, façam os caminhamentos necessários e o acompanhamento das denúncias e que devem ser monitoradas. Perante estas situações, o magistrado deve realizar diligências de levantamento de informação documental e audiovisual, entrevistar vítimas e potenciais testemunhas com o acompanhamento de outros órgãos e especialistas relevantes, utilizar o formulário e as orientações para entrevista. Essa atenção especial que eles dedicam ao esforço de documentação, de levantamento dos fatos atinentes a cada episódio, se deve ao fato não somente de que se trata de violações graves dos direitos humanos, do direito à vida, do direito à integridade pessoal, mas também são condutas tipificadas penalmente. Então, isso dispara, claro, uma série de obrigações no campo forense que vão merecer a atenção do magistrado ou da magistrada, e por isso, então, o formulário ele prevê ali já um fluxo de atenção e de encaminhamento dessas diferentes medidas e verificações a serem priorizadas diante desses episódios graves. Então, como providências imediatas, você tem justamente a verificação sobre realização do exame de corpo de delito, o processamento da cena do crime por peritos forenses, a realização dos exames laboratoriais. Já no médio prazo, você tem medidas, por exemplo, como a possibilidade de fazer a oitiva de vítimas e testemunhas no ambiente judicial, quando não seja possível fazer isso com segurança na própria unidade prisional. Assim você já consegue fazer uma oitiva mais detalhada da narrativa dessas pessoas envolvidas e já apontar para processos de reabilitação, de reparação integral, bem como de responsabilização pelos fatos que estão sendo ali imputados. Medidas, por exemplo, pelo treinamento do pessoal,
prisional para evitar novos episódios de tortura, maus-tratos ou de óbitos de pessoas presas. Enfim, uma série de medidas para enfrentar esses episódios pensados seja de uma maneira pontual, seja de uma maneira reiterada, conforme padrões que se repitam numa determinada unidade prisional ou no próprio sistema prisional como um todo. Outra especificidade em relação aos formulários e à metodologia de visita relativa à tortura ou maus-tratos ou ao óbito de pessoa privada de liberdade se dá pela necessidade de que o GMF acompanhe no médio e longo prazo os desdobramentos desses casos na esfera administrativa, na esfera civil e na esfera criminal e entenda como é que estão os denunciantes, né, e as testemunhas desses casos ali inseridas ainda na realidade prisional. Então nós trazemos aqui no manual como que é esse fluxo de informação e ações entre magistrados fiscais e o Ministério Público, outras autoridades responsáveis por investigação diante de uma eventual suspeita, né, de tortura ou de um crime dentro das unidades prisionais ou de um óbito que possa ser suspeito. Toda essa parte de fluxograma e de interação e de corresponsabilidades, ela é tratada, trazida pelo manual de uma maneira muito cuidadosa, respeitosa e detalhada, né, tanto na sua parte técnica de metodológica, quanto na proposição de fluxogramas e fichas de atuação e de utilização por parte do juiz fiscal. O papel dos GMFs será acompanhar administrativamente procedimentos relacionados à notícia de tortura ou maus-tratos e óbitos em estabelecimentos penais. Para um acompanhamento efetivo, é interessante que o GMF mantenha banco de dados sobre esses casos e que ele seja periodicamente atualizado. No caso de uma notícia de situação de tortura ou maus-tratos e mortes, o GMF deve verificar se foi realizada uma visita de inspeção para detectar e documentar as circunstâncias desses fatos. O juiz ou juíza fiscal deverá ser notificado pelo GMF para que proceda conforme as orientações da nova metodologia de inspeção essa visita. É muito importante que o GMF acompanhe os procedimentos administrativos e adotem medidas para garantir a apuração dos fatos, articulando-se com outros órgãos para prevenir e responder às situações que são suspeitas, além, claro, de impedir retaliações de testemunhas e denunciantes. En el caso del Brasil, el Mecanismo Nacional de Prevención y los que existen en unos pocos estados son fundamentales para asegurar las funciones de prevención. Pero la experiencia brasileña nos ha demostrado que el trabajo valioso que realizan estos mecanismos no es suficiente para combatir la tortura y los malos tratos en un país continente que además tiene una de las poblaciones penitenciarias más numerosas en el mundo. En el Brasil se requiere de otras instancias que complementen ese trabajo y suplan sus eventuales fragilidades. Es en este contexto que me parece esencial el trabajo que pueden efectuar los magistrados en el monitoreo de los lugares de privación de libertad a través de visitas periódicas para reforzar los sistemas de prevención de tortura y malos tratos. Quando um juiz vai a uma unidade penal, a busca de informações sobre a forma como aquele ambiente ele funciona é o motivo talvez principal para que se dê conta de que aqueles espaços eles estão funcionando dentro de uma regularidade procedimental e ambiental e que possa promover alguma espécie de resguardo daquelas pessoas enquanto estiverem sob a proteção do Estado. Evidentemente que aquilo que se conecta com o pós-penitenciário, com a perspectiva da reintegração social, diz muito sobre a qualidade de como esse encarceramento ele deve ser feito. Porque só assim poderá haver a perspectiva de uma reintegração social efetiva acontecendo do lado de fora, mas sobretudo para aqueles que foram respeitados
na sua dignidade enquanto estiveram sob essa atividade intensa de fiscalização e vigilância no Estado. Aqui nós temos as relações que o Estado estabelece com as pessoas, com os familiares dessas vítimas, as relações que se estabelecem também entre servidores e os privados de liberdade. Nós esperamos que esta resolução traga, portanto, estes subsídios, estas informações e auxiliem, facilitem e, sobretudo, otimizem o trabalho judicial, buscando, sobretudo, a composição da melhor maneira de se executar uma pena sem perder a perspectiva de que essa execução ela se realize da forma mais adequada possível, conforme os parâmetros legais.